Alô, meu amigo, minha amiga, é um prazer estar aqui falando com você. No nosso momento de fé e otimismo de hoje, eu quero falar sobre um tema muito importante. Quando as coisas dão errado. A Bíblia diz no livro de São Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 ao 4, alegrai-vos quando passardes por várias provações. Alegrar quando passar por provações, por lutas, por problema? Você já ouviu alguém dizer, se você fosse um cristão melhor, então você não teria todos esses problemas? Bem, se você não descobriu ainda, estou aqui para lhe dizer que ser cristão não irá torná-lo imune aos problemas e dificuldades na vida. Como Jó disse, e ele devia saber, mas o homem nasce para o trabalho, como a faísca das brasas se levantam para voar. Jó, capítulo 5, versículo 7. Como você lida com os problemas e desgraças que acontecem em sua vida? Quando a vida lhe dá um limão, você apenas se assenta com um olhar azedo em seu rosto ou faz uma limonada? Havia um menino na escola um dia, parece que tudo deu errado. No primeiro intervalo, esfolou os joelhos. No almoço ele caiu e arrebentou os lábios. Depois, durante o dia, ele quebrou um braço. E no caminho para casa, vindo do hospital, seu pai notou que o menino segurava algo na mão. Seu pai lhe perguntou o que ele tinha na mão. O menino respondeu: rapaz, este é o meu dia de sorte. Achei 25 centavos no parque infantil. Esta semana queremos falar sobre as situações do dia a dia que se parecem mais com a tortura chinesa da água, que nos desgasta uma gota de cada vez. Em Tiago capítulo 2, versículo 1 a 4, fala-nos sobre daqueles tempos. Diz, quando passardes por várias provações, observe que Tiago usa a palavra quando e não se. As dificuldades vão vir até nós. Por mais que gostaríamos, simplesmente não há como evitar os problemas. Isso não deve ser nenhuma surpresa para nós, pois Jesus advertiu aos apóstolos e a nós. Em João 16:33, no mundo tereis tribulações. Estas provas podem vir de muitas fontes, de muitas formas diferentes. Esta noite só quero meditar sobre 3. Primeiro, a origem das provações. A circunstância da vida. Tal como o nosso menino no recreio, às vezes parece que as gangues da vida estão em cima de nós e uma coisa após a outra vai mal. A perda de um emprego, doença, a lesão, problemas conjugais, um ato aleatório de violência, a perda de um ente querido e assim por diante. Às vezes parece que temos mais desses tipos de problemas que a nossa capacidade de suportá-los. Às vezes parece que a lei de Murphy está fazendo hora extras. Você sabe o que diz a lei de Murphy? Se alguma coisa pode dar errado, vai dar. A segunda fonte de problema que queremos analisar é a tentação. A tentação é outra fonte. Satanás muitas vezes faz grandes esforços para nos levar para longe de Deus. Às vezes nos sentimos como um alcoólico trancado sozinho em uma loja de bebida. Tentações aparecem vir quando menos esperamos e estamos menos preparados para lidar com elas. Quando o diabo tentou Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, depois de ter passado 40 dias no deserto, e não antes, o diabo estava lá o tempo todo, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Mas ele esperava para nos atacar, e quando estamos mais vulneráveis, então muitos de nossos problemas poderíamos ser ataques de demônios tentando nos a pecar. Outra fonte é o pecado.
Às vezes nossos problemas são provocados por nossas próprias ações. Isto é, quando somos tentados e em seguida sucumbimos à tentação. Nós temos nos desenvolvido em atividades que têm prejudicado nossa saúde, nossa conta bancária, nosso relacionamento com nossos familiares e amigos, o nosso relacionamento com Deus. Pecamos e agora estamos presos com as consequências. Agora, qual a nossa reação às provações? Tiago nos diz que temos uma escolha sobre a forma como reagimos a essas provações. Sua recomendação, qual é? Tende grande gozo. Temos que considerar ou dirigir a nossa mente. Temos de assumir o controle de nossa mente e decidir como queiramos reagir ao problema. Quando o problema chegar, nossa reação natural como seres humanos é prantear, lamentar e perguntar e questionar. Por que eu? Nós muitas vezes não temos o controle sobre o que acontece conosco, mas Tiago diz que nós temos o controle sobre a forma como reagimos a esses acontecimentos. Podemos e devemos conduzir nossas mentes para não olhar para a aprovação do ponto de vista humano, natural, mas do ponto de vista de Deus. As provações e tentações não são alegres. É difícil e às vezes impossível de ser feliz quando a vida se vira contra nós, mas se o buscarmos, podemos ver algo positivo em tudo. Muitas vezes vemos os primeiros cristãos regozijando com algumas das circunstâncias mais difíceis. Em Atos, no capítulo 5, os apóstolos foram presos e açoitados por pregar o evangelho de Cristo no templo. Em Atos 5:41 lemos: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Em Atos 16, Paulo e Silas foram jogados na prisão. De fato, o verso 24 nos diz que as autoridades jogou-os na prisão interior e lhe prendeu os pés no tronco. Não havia TV, muito menos tempo para recreação nessa prisão. Mas no verso 25 encontramos Paulo e Silas orando, cantando hinos de louvor a Deus. Porque eles foram capazes de estar cheios com tanta alegria, enquanto suportavam maus tratos tão terríveis? Tiago explica no seu capítulo 1, no versículo 3 e 4. Qual o resultado das provações? As provações são para testar a nossa fé. A ideia da prova é a ação que se toma para provar. Com a expectativa de provação, ou para ver se uma coisa é verdadeira ou não, como poderemos saber se somos um bom motorista, encanador, cozinheiro, mecânico, etc., se nunca não praticamos nenhuma dessas habilidades? Da mesma forma como nós sabemos se a nossa fé em Deus é verdadeira, se ela nunca foi provada. Se lembra quando Deus provou Abraão em Gênesis 22, pedindo-lhe que para sacrificar seu único filho Isaque? Depois que Abraão demonstrou sua vontade de obedecer a Deus, decidindo matar seu único filho só, parando quando o anjo de Deus o deteve, Deus diz em Gênesis 22:12, agora sei que temes a Deus. Quando os problemas nos levam os nossos joelhos, nós também saberemos se temos fé. Então, quando temos problemas em nossa vida, podemos considerar a alegria, porque sabemos que se lidarmos com eles corretamente, manter a atitude correta e conduzir a nossa mente no caminho certo, podemos saber que temos fé e a nossa fé é forte. As provações produzem resistência. É a segunda coisa. Como se preparar para correr uma maratona? Não é verdade? Será que é só se levantar pela manhã, ir para a corrida e começar a correr? Não. É preciso se preparar por semanas, meses ou até mesmo anos para executar uma corrida de 30 quilômetros. As provações podem nos dar esse tipo de resistência que nos permite perseverar firmemente através da circunstância mais adversas da vida. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 3 que nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O
o quebra-cabeça com uma peça faltando, ele não está completo. O apóstolo Pedro discute esse aspecto das provações em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9. Então, quando estamos rodeados por provações, tribulações e tentações, não devemos nos preocupar de onde vem. Não devemos sentar, lamentar o nosso destino. Em vez disso, devemos disciplinar a nossa mente e encarar cada problema como uma oportunidade para aproximar-se de Deus através do aumento da nossa fé e perseverança, sabendo que vamos nos tornar mais completos e mais maduros, mais parecido com Cristo. Quando as coisas dão errada, meus irmãos, tende grande alegria. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.